eu tô nesse processo de digerir tudo que vem acontecendo, porque desde quando eu entrei nessa onda aí de compartilhar a rotina e tal, foi uma coisa muito sem querer, sabe? Que eu não imaginei que ia tomar a proporção que tomou. Ainda, tipo, claro, eu tenho bastante seguidores, só que comparado a outros, eu acho que não é tantos. Porém, quando tu para assim pra pensar que toda aquela gente te acompanha ali, te incentiva, é muito legal. E saber que, principalmente, que foi de uma coisa natural. E agora, principalmente, eu vejo mais como o pessoal gosta de acompanhar a rotina do interior, assim, do agro, de plantio, colheita, pecuária. E isso motiva, assim, a querer mostrar mais. Já são mais de 10 anos de história, 14 anos em cima de um trator, aproximadamente, né? Uma infância atípica para uma menina com histórias de princesa um tanto diferentes. Eu sou a Renata Silva e hoje vou bater um papo muito legal com a Alessandra Ribeiro, que tem 21 anos, cursa o 8º semestre de agronomia na Ubra Canoas e faz parte da 4ª geração da família no ramo agropecuário. Seja muito bem-vinda, Alessandra Ribeiro. Oi, Renata, tudo bom? Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje. Que alegria te receber no estúdio AlmaCast. Conta para nós, Alessandra, conta para nós um pouco da história da tua família. Como é que a tua família iniciou no ramo do agronegócio? Então, a minha família começou lá há muitos anos atrás, pelo meu bisavô, só que na época ainda era só arroz e acho que tinha um pouquinho de pecuária. Logo após, meu avô deu início e aí nasceu meu pai e meus 2 tios, que desde os 7 anos, 8, já estão aí na lida da lavoura. E começou principalmente no arroz, pecuária. Em 2006 a gente foi pioneiro na nossa região em plantar soja. E atualmente a gente lida hoje no ramo do arroz, da soja, milho e pecuária. É uma história muito bonita assim que vem por trás de toda essa linha do tempo, né? Bem inspiradora por parte do meu pai e dos meus tios. E hoje é um orgulho de estar participando dessa história junto a eles. Que maravilha, Alessandra. E como é que tu te via lá, criança, pequenininha, né? Com que idade que tu começou a ver essa movimentação toda dentro da fazenda, dentro da granja? Ah, gente, na verdade, desde quando eu nasci, né? A gente chegou a morar um pouco lá. E com uns 2 anos eu vim para Santo Antônio. Mas aquilo lá sempre foi meu chão, né? Eu não gostava até de morar aqui em Santo Antônio. Para mim, a minha felicidade estava lá. E na época, como a minha mãe trabalhava no hospital à noite, nos finais de semana eu e o pai acabava indo lá para fora, né? E, meu Deus, eu ficava realizada. Aí, na hora de ir embora, eu fazia o tendel, porque eu não queria ir. Mas, enfim, desde novinha, assim, sempre foi no meio de trator, no meio das lavouras, no meio dos bichos. Isso sempre foi muito natural para ti. Isso, sempre foi... Eu não entendia, né, no começo, assim, o porquê que eu ficava tão triste de estar em Santo Antônio, isolada ali daquilo que sempre foi o que me pertenceu, assim, o meu chão. E com o passar do tempo, deu de ir alinhando as coisas e vendo que aquilo lá realmente era o que eu queria seguir, assim. Era onde eu queria estar. E tu te despertou, que idade tu tinha quando tu despertou e tu teve realmente esse pensamento que tu me falou agora, assim? Que tu despertou e tu viu, eu quero viver disso daqui, eu não quero mais sair daqui. Como é que foi esse processo para ti? Então, na verdade, foi desde o ensino médio que eu me lembro, assim, que... Bom, no último ano, no terceiro ano, eu quase rodei por faltas. Porque, meu Deus, dava qualquer coisa, não, pai, deixa que eu vou lá e te ajudo. Sempre eles me ligavam, não, deixa que eu vou, não tem importância. Só que ainda limitava muito na questão da escola, então eu tinha que ficar aqui em Santo Antônio. Porém, veio a pandemia, e na pandemia, com toda aquela função de isolamento, a minha mãe, por ser da área da saúde, ela disse, pega tuas coisinhas e vai para fora. E eu, meu Deus, eu fiquei tão triste naquele dia. Enfim, depois daquilo, foi aonde, assim, a gente chegou numa conclusão que era lá que eu queria estar, era lá onde eu queria trabalhar. E desde então, não saio mais de lá. Daí,
Antes eu tinha muito medo, assim, na questão de não dar conta por ter a faculdade, por ser longe, por morar em Santo Antônio. Mas isso foi só a prova, assim, que quando tu quer e quando tu gosta daquilo, tu sempre vai dar conta. Na tua fala, tu comentou assim: ah, pai, deixa que eu vou lá te ajudar. O que que era essa ajuda? O que que a Alessandra faz na granja, fazia e faz hoje na granja para ajudar? Qual é a mão na massa que a Alessandra faz? Ah, naquela época, principalmente, era na parte da pecuária, assim. Ah, ir buscar um gado, ou ter serviço na mangueira, ou vacinação, essas coisas era o que eu mais gostava. E tinha um pouco de trator, assim, eu ia pra lavoura, eu gostava muito de ir pra lavoura com meus tios, que eles são mais da parte que mete a mão na massa. E sempre, qualquer coisinha assim, eu tô aqui para ajudar. E passou, na pandemia eu vinha trabalhar no trator mesmo. Eu acabei coletando as áreas para fazer a gente implantou uma agricultura de precisão assim bem tecnológica, de fazer as taipas de RTK por sistema e tal. E ali eu entrei de cabeça junto e comecei a ajudar. Então eu ia para a lavoura, ia para o trator, fazia meu horário ali bem corridinho, almoçava na lavoura e, meu Deus, eu era a pessoa mais feliz do mundo ali dentro do tratorzinho, né? Ninguém podia me incomodar porque o celular não pegava. E assim foi, só que infelizmente voltou às aulas, né? E daí não tem Infelizmente, voltaram as aulas. Percebam presenciais. essa informação. É. E daí não tinha como eu conciliar. Eu tenho que sair muito cedo lá da granja. E também, se é para fazer a coisa mal feita, daí eu nem ia, né? E foi onde eu me aproximei mais ainda na parte da pecuária. Porque, por mais que seja a mão de obra seja um pouco mais trabalhosa, mas tu consegue delimitar o teu tempo ali de serviço de uma forma mais rápida. E lavoura não. Lavoura tu entra 7 horas e sai quando escurece. Não tem, né? Essa questão. E mais na parte, sim, de rodar lavoura também é uma parte que eu gosto muito. Que após o plantio, na parte do plantio, eu gosto de estar ali no meio, na correria, na loucura. Sabe o Severino, assim? Eu corro para todo Entendi. lado. Perfeito. Tu comentou com a gente nos bastidores que houve uma dúvida, né, na tua vida entre a veterinária e a agronomia. Sim. Como é que foi essa dúvida para ti e como é que foi essa decisão de optar pela agronomia? Ah, eu tive muita ajuda do pai nessa hora, assim, dessa escolha. Porque eu sempre gostei muito da parte da veterinária, dos bichos. Só que eu parei para pensar que muitas coisas que a gente acaba fazendo lá no dia a dia é coisas que seria serviço de um veterinário. E daí eu fiquei, pois é, né? Mas eu faço já. E claro que pesou muito a parte financeira também, que se eu fosse para o caminho da veterinária, seria para a parte de grande porte. E hoje não é assim tão valorizada quanto o porte pequeno. E a agronomia, o leque é muito amplo. Tu pode ir para vários lados, assim. Então, isso que me chamou mais atenção, além da questão financeira, né? Que é uma profissão muito valorizada hoje. E também não deixa de ser o que eu gosto de trabalhar, né? Que legal, tu E a uniu gente... o útil, Isso. né, ao agradável, como a gente costuma falar. Isso. E, Alessandra, hoje a gente te chamou aqui para a gente bater um papo justamente sobre o jovem no agro, né? Não é uma coisa que a gente costuma ver, de repente no teu meio tu costuma ver com mais frequência, né? A gente que te Sim. conhece aqui, que queria te ouvir, também por uma curiosidade para te ouvir e saber, né, como é que foram essas tuas escolhas em tocar os negócios da família nesse sentido. E tu vê hoje, tu reconhece assim a importância, quanto que tu pode contribuir, porque o jovem hoje ele tem muita tecnologia, como tu falou, né? Tu trouxe um pouco dessa tecnologia para o agro que já estava vindo de uma forma bastante, estava vindo uma crescente já, né, na história Sim. da tua família. E como é que foi para ti, tão jovem, trazer essa tecnologia para uma coisa que já estava rodando bem, digamos assim, né? Mas tu trouxe esse gás novo, assim, né, da juventude para dentro do agronegócio. Como é que foi essa etapa na tua vida? Então, nessa questão, assim, do trabalho com a família em si, é muito bacana da parte do meu pai e dos meus tios, porque é eles que têm todas as tomadas de decisões, né? Então, eu sou uma funcionária com privilégios um pouco a mais, digamos assim.
E é muito bacana, assim, de saber que eles são adeptos a essa tecnologia, eles gostam. Às vezes eles vêm com umas ideias, assim, que nem eu sabia, sabe? Eu fico, nossa, que bacana. Mas, assim, eles... É bom quando tu dá as ideias e tu é acolhida nessa ideia, sabe? E é como tu falou, hoje, para mim, não é tão raro, assim, ver os jovens no agro, né? E eu fico bem feliz, assim, quando eu vejo que nem tudo tá perdido, que ainda tem gente que tem assim essa vontade de mover o agro, de estar dentro do agro, né? E lá fora não é muito diferente, assim, é bem legal, é bem gratificante tu ver que as tecnologias estão avançando e o melhor é tu saber que tu tá avançando junto, tipo, tu tá caminhando no mesmo tempo da tecnologia. E isso faz um diferencial para a granja muito bom. Só que isso não seria possível também se eles não tivessem também essa mente aberta, né, de abraçar o que vem de novo. Perfeitamente. Muito bem colocado, é verdade. Acho que faz todo sentido. Tu comentou, né, essa parte deles estarem prontos para te ouvir também para te ajudarem nessa questão, Isso, né? É uma via de mão dupla, assim, muito isso. legal. É, tem que ter muita parceria, assim, Sim. nesse meio, porque vem... É como qualquer outra profissão, tem muita coisa boa, mas também às vezes tem coisas que te vendem de uma forma não tão boa. Então, quando tu tem mais cabeças pensando, é melhor de tu tomar as decisões, né? Voltando ao assunto da pandemia, que tu te realizou muito indo para dentro do trator, tu também aproveitou essa onda aí onde as pessoas estavam mais em casa, mais na internet, né? Porque as pessoas acabaram aderindo a comprar mais pela internet, porque não podia sair de casa, né? Sim. Aderiram também a vender pela internet. E tu acabou aproveitando essa onda para compartilhar um pouco do teu dia a dia na Uhum. fazenda, na granja, né? E isso te trouxe bastante seguidores. Hoje tu é Sim. uma influencer digital também, né? Sim. Como que tu vê hoje, assim, como é que foi? Também conta para nós um pouquinho como é que foi esse teu processo de se descobrir uma influenciadora digital e como é que tu vê o teu propósito hoje ajudando as outras marcas a alavancarem os seus negócios. Então, eu tô nesse processo de digerir tudo que vem acontecendo, porque desde quando eu entrei nessa onda aí de compartilhar a rotina e tal, foi uma coisa muito sem querer, sabe? Que eu não imaginei que ia tomar a proporção que tomou. Ainda, tipo, claro, eu tenho bastante seguidores, só que comparado a outros, eu acho que não é tantos. Porém, quando tu para assim para pensar que toda aquela gente te acompanha ali, te incentiva, é muito legal. E saber que, principalmente, que foi de uma coisa natural. E agora, principalmente, eu vejo mais como o pessoal gosta de acompanhar a rotina do interior, assim, do agro, de plantio, colheita, pecuária. E isso motiva, assim, a querer mostrar mais. E na questão das marcas, isso é que eu me referi ainda do muito novo. Porque até então, a minha vida era compartilhar a rotina ali, ganhando seguidores todo dia, as páginas me divulgando, postando as minhas fotos, e ali onde veio crescendo. E hoje, na questão da divulgação das marcas, eu vejo que as marcas até me procuram por eu ser muito sincera na questão da visão do produtor. Eu gosto de sempre ser sincera, assim, se aquilo é uma coisa que a gente usa lá fora e aprova, beleza. É uma coisa que a gente gosta, beleza, de falar para os outros. E isso eu acho que é um ponto que chama muita atenção, assim. Tu tem Porque know-how e experiência no assunto para falar e tu fala com sinceridade aquilo que tu gosta e realmente tu faz propaganda do que é bom. isso. Tipo, não vou sair vendendo uma coisa que de fato não traz uma coisa de qualidade para a granja, por exemplo, né? E isso eu vejo assim que o pessoal procura muito. É tu expor a visão do produtor rural hoje. Porque tu tá com a mão na massa, tu sabe o que tu tá falando, tu tá lá dentro daquele Exato. meio ali, tu sabe, não, esse produto aqui realmente é muito bom. E engaja muito mais. Eu sinto assim que o pessoal, se eles fossem botar qualquer outra pessoa para falar, parece que não tem tanta ênfase quando é um produtor falando daquele produto. E isso eu senti assim que está crescendo muito. E foi bem esse ano assim, está sendo
de várias descobertas para mim nesse meio, porque até então eu ficava meio empacada com aquilo, porque eu ficava, não é para mim. Eu tenho muita vergonha. Tipo, hoje ainda para mim gravar uns stories falando, aparecendo, meu Deus do céu, eu tenho... Às vezes não tem nada demais, mas eu tenho vergonha de expor ali e tal. Então é todo um processo ainda que eu tô me policiando para melhorar, assim. Porque é uma visão minha. O pessoal na volta falando diz, nossa, mas tipo, tu tá sendo tudo, tá tranquilo, tá de boa. Mas tu fica assim, não sei se tá muito bom isso. Eu acho que é super natural, acho que é bem assim mesmo, tá? Porque eu acho que quem fala assim, eu não tenho nenhuma vergonha de aparecer, eu adoro ouvir a minha voz, acho que não tá sendo muito sincero, não tá batendo muito. E como é que tu encara esse boom que deu, assim, agora na mídia, né? É uma curiosidade minha agora, como é que tu encara esse negócio da boiadeira? Tá uma onda aí, né, da boiadeira, a Patricinha que virou boiadeiro, um negócio aí no sertanejo aí, como é que tu encara isso? A questão dessa coisa da boiadeira, que as mulheres estão... Olha, tipo eu vou ser bem assim. sincera ainda que eu tenho um pouco de preconceito com isso. Sim. Porque, bem na minha opinião, assim, às vezes acaba fugindo muito da nossa realidade, do que de fato é o que é vivido ali no dia a dia. Então daí tu fica assim, pô, mas não é isso, sabe? Tipo, É mais um personagem, tu acha? parece que acaba queimando o nosso filme. Eu acho bacana e tal, mas não na questão da boiadeira, mas de outras coisas que eu vejo assim ao redor. Dando uma romantizada aí no agro, ou tipo, umas pessoas que não têm noção ali do nosso dia a dia e vão lá e... Sim, ou daqui a pouco até trazendo uma futilidade numa coisa que é tão séria, né? Exato, isso... Até o espaço da mulher no agro, né? Exato, isso eu ainda tenho um pouco de ranço, sabe? Vou ser bem sincera. É isso que a gente quer sinceridade, né? Porque a gente te trouxe aqui justamente pra isso. E aquela questão também que sexualiza muito, a mulher que sexualiza muito no agro também, é uma coisa que eu também ainda tenho muito preconceito, porque a gente perde muita credibilidade, sabe? Aí parece que a gente custou tanto pra conquistar aquilo, e daí vem umas loucas lá e tu fica, meu Deus do céu. Sim, entendo. Entendo a tua dor nesse sentido e é louvável tu falar sobre isso, né? Até porque daqui a pouco a tua voz pode ser a voz de tantas outras mulheres que realmente lutaram para conquistar um espaço e acabam... Isso é que eu ainda... Tem muitas coisas, não sei se é porque a minha mente é muito fechada nessa questão, mas é o que me transmite, assim, nesse pensamento. Que bom te ouvir, que legal. Mas eu gosto, assim, pro pessoal que realmente que eu conheço, assim, que é da lida, que bota a mão na massa, eu acho muito bacana, assim, de mostrar. Porque a gente precisa de pessoas que mostrem a realidade do agro. Porque no momento em que a gente vive, assim, o agro é maltratado todo dia. Então, se tu não tem pessoas para mostrar realmente a realidade e que não é mar de rosas e que tu passa por muitos trabalhos até levar o produto na mesa do consumidor, então eu acho que no momento que mais pessoas mostram, isso acaba nos dando uma credibilidade maior, né? Que legal. E a Alessandra é influenciadora, então, depois da pandemia, né, toda essa função de mostrar a rotina, participou, inclusive, do É de Casa. Sim, sim. Pela Rede Globo, né? Isso. Como é que foi esse convite? Como é que aconteceu esse episódio? Então, o convite foi através da produtora, da Juliana Sana, pelo Instagram. Confesso, assim, que num primeiro momento eu fiquei... Isso aí é um golpe, né? Capaz que vão querer comigo? Enfim, depois elas entraram em contato, a Juliana me chamou e aconteceu de dar certo, assim. Mas foi bem legal de gravar. O pessoal é bem bacana, bem atencioso. Foram até a granja gravar um pouco da tua rotina e mostrar... Eles foram lá, gravaram. Demorou um pouquinho pra sair. Era um dia de muito vento, deu bastante perrengue. Mas foi bem legal. Que legal. Foi uma experiência única, assim, que eu nunca imaginei na vida. Sim, imagina, aparecendo na TV, né? Meu Deus. E aí, do É de Casa, a Alessandra foi pra Expo Inter como convidada agora, né? Tu já tá fazendo alguns trabalhos como influencer mesmo, divulgando algumas marcas. Por exemplo, esse foi meu primeiro ano na Expo Inter como influenciadora, né? E é tudo muito novo pra mim, eu ainda fico, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? E entra nessa questão que tu falou, que tu só divulga aquilo que realmente que tu acredita. Isso, então teve ali
algumas marcas, que de fato foi feito na Expo Inter, porém abriu portas para mais marcas já que entraram, pegaram meu contato e já estão entrando em contato essa semana para possíveis novas parcerias. Que E legal. isso é bem legal, assim. Só na Expo Inter eu tive um número aí de 1.000 seguidores. Aumentou em mil o Isso. número dos teus seguidores. Pra mim ainda, tipo, pra mim é muito. Pra outros pode ser pouco, mas é muito louco, assim, né? De pensar que ali em uma semana já deu todo esse... São 1.000 novas pessoas te acompanhando. É Isso. muita gente, né? Se a gente for pensar nisso. E é bem legal essa questão que o pessoal começou a me procurar pra esse propósito de serviço aí, de gravar e divulgar as marcas. Maravilha. Bem legal. Quais são os desafios que tu enfrenta hoje, assim, nesse desenvolvimento profissional? E qual é a tua projeção pro futuro, assim? Como é que tu vê a Alessandra daqui a 10 anos? Eu ia dizer no mesmo lugar, né? Mas não faz muito sentido. No mesmo lugar, porém com muitos objetivos, né? A serem... Mas, enfim... desafios, eu acho que em toda profissão tu vai ter. Seja N profissões. Por ser mulher e estar no agro, tu ainda tem um pouco de preconceito. Lá fora, eu digo lá fora me referindo lá na granja, né? Eu nunca pude me queixar porque eu sempre fui muito abraçada e muito incentivada a estar lá, pelo meu pai e pelos meus tios. Então, essa parte, assim, eu sempre fui muito acolhida. Mas isso é da porteira para dentro. Da porteira para fora, daí a história muda. E a gente sabe que tem muitas adversidades que tu passa, tem muitas piadinhas que tu não precisa escutar, muitas vezes. Só que eu criei, assim, um escudo para mim mesmo que entra no ouvido e sai no outro. Eu não preciso estar debatendo, brigando, provando que eu faço e aconteça, entendeu? Esse é o meu jeito, eu faço e não dependo dessas pessoas para nada na minha vida. Só que, ao mesmo tempo, tu fica chateada, sabe? Porque é uma coisa tão bacana, assim, e às vezes tem umas pessoas meio sem noção que vai lá e faz uns comentários idiotas, sabe? Comentário que te refere na tua própria rede social. Não, até no próprio dia a dia, assim, não referindo a mim, sabe? Mas que de várias situações ainda que tem sobre a mulher estar no agro. Entendi. Nas redes sociais também tem, mas não é tanto. Pra mim, pelo menos. Uhum. E o que tem, assim, que vem, eu ignoro. Mas é assim, ali no teu convívio, no teu meio de trabalho, ali nas regiões e tal. Tem ainda um pouco de preconceito. Uhum. Eu sinto, assim, que às vezes as pessoas te olham meio assim... Ah, o que essa pirralha aí quer, né? Mas é umas coisas assim que tu tem que levar. É a vida. Não pode desistir. Perfeito. E as projeções para o futuro? Nós estamos aí com alguns projetos, né? Nós já Isso aí, estamos aqui isso com aí. alguns projetos de futuro, de temporada. E quais são os projetos da Alessandra aí para o futuro? Eu acho que seguir aí na mesma essência, trabalhando com a família, com alguns objetivos de me aprimorar mais na profissão. Espero estar formada daqui a 1 ano. Mas, assim, não perder esse meu contato, assim, com o mato, que eu gosto de dizer. Eu acho que para mim, estar feliz, eu tenho que ter o contato com a terra, com o bicho. Então, se eu tenho isso, eu posso dizer que eu tenho tudo. Mas as projeções é essas, assim, me aprimorar mais, cada vez mais, seguir ajudando lá. Perfeito. Que legal. Deixa uma mensagem tua para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão assistindo esse episódio. Então, acho que, de uma forma geral, tanto para mulheres quanto para homens, eu acho que quando tu gosta de estar nessa profissão, tu não pode desistir. Por mais que venham pessoas te puxar para baixo ou querer que tu não persista, né, nos teus sonhos. Mas, principalmente para as mulheres, eu acho que não pode se abalar por pouca coisa. Eu acho que a gente tem muito a conquistar ainda no agro, só que não é uma coisa que depende só de uma. Eu acho que é uma questão assim que, quando tu tem o teu sonho, tu tem que seguir adiante, porque uma vai puxar a outra. E no momento que uma puxa a outra, o círculo aumenta, né? Então é isso, basicamente, assim. Eu acho que não pode desistir e não pode estar dando bola para opinião alheia. Isso Opinião alheia.
Isso aí. Legal, Alessandra. Deixa as tuas redes sociais para as pessoas te seguirem. Então, eu tenho... O principal é o Instagram, que é AlessandraBR_, Facebook é Alessandra Ribeiro. O TikTok é Alessandra B. Ribeiro, se não me engano. E essas são as minhas principais. Mas no Instagram eu tento mostrar minha rotina ali, o dia a dia. Estar mais presente. Agora vai começar o plantio, eu quero estar um pouco mais ativa nas redes sociais, mostrando os perrengues do dia a dia, enfim. Que legal. Muito obrigada pela tua presença. A gente agradece imensamente a tua disponibilidade para falar um pouquinho aqui nos microfones da AlmaCast. Muito obrigada a todos que ouviram até agora. Sigam as nossas redes sociais, Alma Collab, AlmaCast, no YouTube e no Spotify. E até a próxima!